Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Projetos e hoje falando sobre nutrição e saúde com a profissional nutricionista Camila Geraldi. Camila, é bastante interessante, né, esse assunto. Nós estamos falando aí bastante sobre o ovo, que é realmente uma polêmica, era bom, não era mais, blá blá. E aí a gente está descobrindo isso que você falou realmente, das gorduras, como ele é preparado e tal. E aí o que a gente percebe que tem pessoas que são vegetarianas, que vamos dizer assim, que eram mais comum, vai. Depois começou a surgir os veganos. Então, eu gostaria que você falasse melhor o que é um vegano, quais as diferenças, né, de uma pessoa que é vegetariana, vegana, e depois dizer dessa vida, né, dessa educação alimentar como vegano, como que é? Bem, para começar, é uma alimentação saudável, tá? Se bem aplicada, se bem distribuída, é uma alimentação saudável, até uma alimentação de muitos esportistas hoje de elite. Então, não traz malefícios à saúde a pessoa ser vegetariana ou ser vegana. Quais são as diferenças? As pessoas que são vegetarianas, normalmente ainda elas aceitam alguma proteína animal, ou vinda do ovo, ou vinda de produtos lácteos, tá? Então ele é um ovo lacto vegetariano, que chama. Ou ele é um vegano restrito, que aí realmente ele não aceita mais nenhuma proteína animal, nada que é vindo do animal. Então ele só vai comer vegetais. Ele vai ter uma alimentação incompleta por causa disso? De maneira alguma. Desde que ele tenha variedade, o fato dele não ter da proteína animal na sua alimentação não acarreta nenhuma deficiência. A não ser no futuro que eles tenham um teor reduzido de vitamina do complexo, da B12, na verdade, não do complexo B, B12. Então, muitas vezes, muitos deles têm que fazer uma reposição dessa vitamina, B12. É a única vitamina que pode entrar em deficiência pela falta de carne, porque a carne é a única fonte, ok? Então, assim, que ele tem uma alimentação inadequada, ele não tem. Qual é o nosso problema com vegetarianos ou veganos? A pessoa que está fazendo a transição. Então, a pessoa que era carnívora e opta a passar a deixar de consumir a carne. Então, muitas vezes, na dificuldade de aderir à dieta, ela não acaba criando uma variedade com o que lhe sobra. Se você olhar nossa pirâmide aqui, por exemplo, nós temos um grupo onde aparecem as carnes aqui e as leguminosas, que são os grãos. O vegetariano, por exemplo, ele não come as carnes e os ovos, mas ele come os grãos, que também tem um bom teor proteico. Mas o que acontece muitas vezes com o indivíduo em transição? Ele acaba ficando preso aqui, no carboidrato, ele acaba compensando em açúcares. Por quê? Porque falta da saciedade para ele não consegue distribuir. Então, o indivíduo em transição é o indivíduo que mais deve procurar apoio, porque ele realmente precisa ser orientado. E os vegetarianos, eles têm muitos pratos, eles elaboram muito, então tem que ter uma disponibilidade para você preparar. Hoje, é claro, muitos locais fornecem alimentações, refeições vegetarianas, veganas. Hoje nós temos sobremesas, hoje tem de tudo, mas o acesso não é tão barato ainda. Então, há uma dificuldade, você normalmente vai ter que preparar a tua refeição. E aí mora o perigo. Preparar a tua refeição não vai ficar num trivial toda hora, todo momento, porque você vai compensar de algum jeito em algum alimento que com certeza não será útil para a tua saúde. Então é importante na mudança de hábitos, se a pessoa estiver disposta a isso, a estudar muito sobre o assunto, a procurar uma ajuda profissional para realmente adequar os nutrientes, porque eles têm que entrar da mesma forma, eles têm que atingir as necessidades do meu corpo da mesma forma, só que sem entrar um produto animal. Então, para isso, muitas vezes você não sabe fazer sozinho, você não sabe o quanto você precisa de tudo que é vegetal, muda nossos cálculos. Então, como eu faço isso sozinho? Não dá, você não estudou para isso. Procure um profissional para que ele possa lhe garantir uma ingestão adequada dessa nova sua opção alimentar e que você não traga riscos à sua saúde. Se você vai ter uma deficiência lá na frente do complexo da vitamina B12 pela questão da falta de carne, ok, isso é um processo natural devido à falta da ingestão da carne, mas você não precisa ter outras deficiências, né? Então a gente pode auxiliar montando um melhor plano alimentar, melhor distribuído, para que essa pessoa consiga aderir melhor a esse novo hábito alimentar dela. Sim. E me parece até que o fato de ser vegano ou mesmo vegetariano
tem aí até uma filosofia, né, de vida, né? A pessoa é um estilo de vida. A pessoa ela opta por ser, por alguns motivos mesmo, de carne, de animal, que vem de animal, de morte, de vantagem, né? E tem muito disso. Eu acho que é o principal motivo de um vegano, não é? Sim, de todos. Uma cultura, eles pensam nessa questão do animal, né? Que o animal, ele dá a vida dele para nos alimentar, então isso não há necessidade se a natureza pode te fornecer também dos vegetais todos os compostos que você precisa para sobreviver. Então aí é uma opção. Então ainda alguns são muitos são carnívoros, poucos são vegetarianos, mas eu acredito que não há preocupação caso seu filho, a sua filha, às vezes isso parte dos jovens principalmente, e isso assusta muitos pais, porque meu Deus, o que meu filho vai comer? Ele vai ficar com alguma deficiência, então isso é o que a gente mais... Anemia. Eu lembro que a gente quando era pequeno comia muito fígado, bife de fígado, porque tinha que... não podia ficar anêmico. Sim, não sei se isso é até dou risada, porque parece que hoje eu não ouço isso. Mas a gente ouvia muito, que ia comer pelo menos uma vez por semana sem comer o bife de fígado. Escolhe um alimento, né? Foca nele, que é aquele lá que vai te salvar. Às vezes esquece, uma anemia, você pode curar também, você pode fortalecer o seu sistema aí de sangue, hematológico, com o vegetal verde escuro, vitamina C, uma couve, uma laranja. Pô, absorve muito do alimento vegetal também, basta criar oportunidades. Mas é claro, nem todos sabem, então precisam ser orientados, como eu já falei anteriormente. E a maior preocupação realmente é a transformação da alimentação. Às vezes a pessoa optar por querer ser vegetariano ou vegano, ser jovem, assustar o pai, e aí vira uma confusão, né? Até às vezes na residência, porque a mãe ou o pai não conseguem preparar realmente o que se precisa para atingir as necessidades. Mas eu acredito que a cultura é válida, claro, e não tem problema, né? A gente só tem que se adequar à melhor forma de receber todos esses alimentos. É isso mesmo, eu acho que eu imagino isso, que não tem problema desde que esteja acompanhado de um nutricionista, porque não é fácil, porque a gente sabe que o corpo humano ele precisa de proteínas, né, como você falou, e aí, né, um vegano praticamente sem proteína, no sentido, quer dizer, sem proteína a gente não é totalmente, porque a gente sabe que tem muitos vegetais que têm proteína, mas o metabolismo do ser humano não foi feito para tirar muita proteína do vegetal, pelo menos isso que eu estou falando como leigo, tá? Porque, por exemplo, a gente vê lá, uma vaca, por exemplo, ela só come vegetal e ela consegue tirar muita proteína do vegetal. Ela tem um outro funcionamento, né? O organismo tem umas enzimas que trabalham de forma a tirar essa proteína do verde. O ser humano já tem mais dificuldade, então se a pessoa é vegana e não tem realmente uma orientação profissional, é bem difícil de tirar essa necessidade, né, do corpo humano, que são as proteínas. Tá? Eu dou aqui meus palpites, porque na verdade até eu falo para as pessoas que aqui não é uma aula, né, não por exemplo, uma entrevista, eu não considero que a gente faça uma entrevista, o que a gente faz é um bate-papo. É um bate-papo como se a gente estivesse numa festa, realmente numa sala, como nós estamos, e trocando ideia, tá? Então eu coloco o que eu ouço, que na verdade eu represento as pessoas que estão em casa procurando, né, de forma leiga, saber das coisas e que a gente ouve. E como a gente ouve muita coisa e hoje cada vez mais nós temos informações através das mídias sociais, eu queria saber de você o perigo, eu acredito que seja até um perigo, né? Porque enquanto existia, vamos dizer, as mídias de jornais, as tradicionais, né? Que existiam profissionais ali por trás, né? Escrevendo, você tinha uma aceitação, uma verdade ali, vai. Hoje, qualquer um pega ali, faz um vídeo e coloca lá no YouTube e muita gente está assistindo. Qual é o perigo disso? Muito perigo, porque isso leva informação e as pessoas aderem à informação da mídia. É como você disse, não é um profissional que está ali por trás escrevendo algo, é uma pessoa que está vivenciando algo, vivenciando uma dieta dela naquele momento e ela resolve expor, colocar a vida dela o dia todo, como ela treina, como ela come, o que ela bebe, como é o fim de semana. E assim,
bons hábitos vai muito além disso. A gente tem que tomar muito cuidado. Número 1, que a gente não pode se comparar a nenhum indivíduo. Então, nós somos diferentes, a gente pode ter a mesma altura, a mesma cor de cabelo de um outro indivíduo, né, ao mesmo peso, mas nós não somos iguais. Então, o que pode fazer bem para aquela pessoa que está te falando o que ela faz, pode não fazer para você. Infelizmente, eu acho que a mídia influencia de uma maneira ruim, porque as pessoas, elas não só ouvem a informação, elas pegam para elas e tentam aplicar. E às vezes aquela pessoa, um blogueiro, por exemplo, vivenciado ali, ele tá falando do que ele realmente faz por um profissional competente que aplicou a ele. Porém, as pessoas querem seguir daquela mesma forma, isso não é correto, tá? Cada um tem que ter a tua dieta específica, calculada para a tua rotina. Aquela pessoa às vezes tem uma rotina muito menos difícil do que a tua. Como que você vai de repente adaptar 8 refeições se você consegue só comer 4? Será que é o seu melhor sistema aí de comer fracionado como aquela pessoa, 8 refeições por dia? Entrevista, né, com um profissional de nutrição, com a pessoa, né, com o paciente, seria o paciente, né? É muito importante para saber isso, o dia a dia deles, né? Eu sei que vocês perguntam tudo isso, porque cada caso é um caso, né? E aí você está falando uma coisa interessante também, que muitas vezes, além da mídia social, existe a mídia de forma geral, que às vezes tem gente que acompanha a celebridade, por exemplo, né? Ou mesmo um esportista, uma celebridade no esporte, e tem, claro, uma alimentação específica para aquilo. E aí a pessoa quer fazer a mesma coisa. Complicado. Os jovens, principalmente, eles escolhem uma figura ali no Instagram, no Facebook, eles olham aquele corpo transformado de 10, 12 anos de treino e aquele jovem às vezes tem 16, 17 anos e ele quer para o ano que vem aquele corpo. Mas o fulano come isso, come aquilo, treina daquele jeito. Muita calma, porque realmente a gente não olha o tempo que essa pessoa levou para conquistar tudo aquilo, principalmente uma pessoa do esporte. São muitos anos de treino, são muitos tombos, são muitos ajustes em dieta, em treino para a pessoa às vezes chegar com um físico ou com uma competência esportiva, na natação, no futebol, o que quer que seja. Então, primeiro que não dá para se comparar nesse ponto, mas eles influenciam de uma forma positiva também, claro, a gente olha e fala, olha que bom, ele treinou tanto, é assim que a gente deve pensar na verdade, olha que bom, ele treinou tanto tempo, olha como ele está hoje, ele tem 10 anos a mais, mas ele está saudável, ele está melhor do que ele era quando ele estava mais jovem. Então a gente tem que se espelhar dessa maneira, a gente não pode se espelhar esperando um milagre, nada vai acontecer de hoje para amanhã. Se eu tenho 30 anos e 30 anos eu fiz tudo errado, será que meu corpo vai entender em um ano de mudança de dieta que aquele sou o novo eu? Não, ele não entende. Você pode até mudar muito em um ano. Depende da sua disciplina, muda mesmo. Depende da capacidade metabólica da pessoa, como ela se comporte, ela muda bastante. Mas será que é o suficiente para o organismo se manter ali? Eu brinco muitas vezes no consultório e falo, olha, o objetivo aqui não é a perda de peso, o objetivo é a manutenção. A gente tem que ver o que é que você vai fazer depois para se manter nessa nova pessoa, porque realmente o seu organismo vai precisar o quê? De um tempo também para ele perceber que aquela pessoa mudou. Então, às vezes a pessoa acha que vai fazer 3 meses uma dieta para ela perder peso e depois ela vai voltar a fazer tudo como era antes e nada vai acontecer. Não, você vai voltar a ser o que você era ou pior. Muitas vezes até o uso de um medicamento sem uma reeducação alimentar. Se é um inibidor de fome, por exemplo, a pessoa ela vai comer menos, ótimo, é funcional. Porém, se ela não tiver uma reeducação alimentar em conjunto, a hora que ela parar de usar um produto, por exemplo, ela vai voltar a comer normalmente. Então, tudo tem que ser trabalhado em conjunto. Engorda mais, é o efeito sanfona, né, que vocês falam e tal. E aí é interessante então saber, eu queria que você falasse nesse ponto aí, o que é ser obeso, né? Porque muitas vezes a pessoa, não sei se é por parte emocional também, às vezes se acha obeso já com alguns quilinhos que talvez pela uma tabela, né, está acima. Então, o que é obeso, o que é ser magro e aonde está a saúde? A classificação da obesidade, clinicamente hoje, a gente faz pelo IMC, que a gente obtém.
Mas Camila, deixa eu falar uma coisa assim. O tempo, eu estava vendo aqui, acabou o tempo. A conversa é boa, vai muito rápido. Então, daqui a pouco, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre obesidade, emagrecimento e saúde. Tá bom? Aí você começa de novo. Então, até daqui a pouco.